e TV Web. Para você que quer realizar o sonho da faculdade, a Uninter está com mais uma mega promoção. É o Vem Pra Uninter. Quer aprender com a melhor plataforma virtual de ensino? Vem Pra Uninter. Quer ganhar laboratórios portáteis grátis para simular o dia a dia da sua profissão? Vem Pra Uninter. Quer professores que se importam com o seu aprendizado? Vem pra Uninter. Mas vem pra Uninter agora, porque só agora tem até 60% de desconto nas mensalidades da graduação e pós-graduação à distância. Inscreva-se! Uninter em Poços de Caldas, fone 3721-9979. Uninter.com. Ah, te peguei ouvindo a MAC! As músicas que marcaram época, você só ouve no MAC Rádio by Night. De segunda a sexta, às 10 da noite. Aqui, na MAC Rádio, a sua rádio e TV Web. Cada vez mais, a vida moderna nos impõe situações estressantes, angustiantes, que estão nos levando a um desequilíbrio emocional. Por isso que a MAC Rádio traz para vocês o programa Sessão de Terapia às terças, com o psicólogo Daniel Furtado, trazendo orientações sobre saúde mental e equilíbrio emocional. Sessão de Terapia às terças, aqui na MAC Rádio, às 8 da manhã. MAC Rádio. A combinação perfeita. A combinação perfeita. MAC Rádio de Músicas. Agora na MAC, com a apresentação de Jesuane Salvador, tem o programa Mosaicos Culturais, trazendo arte, muita informação e temas que têm impactado a sociedade. Jesuane convida personalidades para um bate-papo sem filtros sobre cultura e as relações na modernidade. Para começar bem a sua semana, programa Mosaicos Culturais, toda segunda às 4 da tarde. MAC Rádio. A Primor Educação oferece curso de capacitação para alunos do ensino médio e fundamental 2 já começarem a ter contato com a formação profissional antes mesmo de chegarem à faculdade. Informática, gestão empresarial e de contabilidade, além de inglês kids e preparatórios para concursos públicos, com índices altamente satisfatórios de aprovação. Introdução à eletrônica, robótica, de redes e computadores, meio ambiente e sustentabilidade, além de auxiliar de saúde bucal. Capacite-se. Primor Educação, Rua Santa Catarina 717, fone 3721-9979. Faça chuva ou faça sol, a Telemídia TV está sempre disponível para você. Na sua casa, no seu condomínio, na sua chácara ou em qualquer lugar, a Telemídia TV chega sem interferências e com a mais alta qualidade através da fibra ótica. Com o combo Internet mais TV, oferecemos o que há de melhor em imagem e som para você e sua família. Saiba mais em poçosnet.com.br ou ligue para nós. Telemídia TV, entretenimento a todo momento. O futuro do rádio. É o que a MAC Rádio faz hoje. Centro Universitário Uninter, Polo Poços de Caldas e Primor Educação apresentam agora na MAC Rádio um programa didático com muita educação. A sua escola no ar agora. Está no ar MAC Educação. Boa tarde, Poços de Caldas. Boa tarde, pessoal aí da MAC Rádio, Grupo SPEC, pessoal do Conceia que está nos acompanhando hoje. Hoje a gente vai debater uma pauta bem interessante, que está bem alta, que seria a proteção social e a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades, né? E isso a gente consegue enxergar em vários âmbitos da nossa sociedade, e por isso que hoje a gente traz como convidado especial, né, Carlos Eduardo Almeida, secretário da Secretaria Municipal de Promoção Social, para poder estar debatendo junto conosco, e junto um membro do Conceia, um conselheiro do Conceia, o Leonardo,
Coure Martins, acho que eu falei certo. Ele é conselheiro do Conceia, professor do curso de Serviço Social no Centro Universitário Uni Horizonte. Ele é assistente social da Prefeitura de Ribeirão das Neves, vem lá de longe para falar aqui com nós, aqui de Poços de Caldas, pesquisador da Flasco, da FAP também, em estados, governos e políticas públicas, com foco em democracia e participação pública. E a nossa coordenadora do Grupo SPEC, a doutora Yula Merola, né, doutora em Ciências e Saúde pela Unicamp, gestora pública e professora universitária. Então, seja bem-vindo a todos e todas, né, ao nosso programa. E hoje, com essa pauta, né, que é ligado aos socioassistenciais, né, os direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades, né, e eu queria começar com o nosso secretário, né, que ele possa estar abordando aí conosco, né, um pouquinho aí o trabalho de Poços de Caldas, como que está sendo feito esse trabalho, né, você que já esteve dentro do Conceia, sabe a realidade do lado de cá, da segurança alimentar e nutricional, né, vivencia hoje em dia, né, a dificuldade que a promoção social enfrenta dia a dia aí para poder erradicar a fome, a vulnerabilidade das famílias, né, o repasse que o governo passa, que antes era de um valor, agora rebaixou. Então, tem várias questões aí que dá para a gente estar discutindo hoje. Então, seja bem-vindo, Carlos Eduardo, e a palavra está com você. É um prazer. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos que estão acompanhando aí a MAG Rádio, né? Samuel, um grande prazer, o doutor Yula, nossa companheira, inclusive, de prefeitura municipal, né? E uma boa tarde todo especial ao Léo Cury, né? O Léo, uma pessoa, um amigo que a gente fez nessa caminhada, né? Uma pessoa que a gente teve a oportunidade de conhecer e desfrutar de tantos sabores de conhecimento. Eu digo isso propositalmente porque, para quem não o conhece, também é um cozinheiro de mão cheia, viu, gente? Oh. Então, o Léo é uma pessoa, um amigo de primeira hora. Enfim, é um grande prazer. E do mesmo tamanho que é o prazer de estar com vocês aqui, levando as informações, as questões que nós estamos enfrentando nesse momento pandêmico, né? Todos sabemos aí, as questões sociais, elas já têm uma dificuldade por si só, de tantos e tantos anos, das suas lutas, dos seus crescimentos, dos seus desmontes, e estamos firmes aqui, né? Mas especialmente de março, abril de 2020 para cá, são tantas questões que a gente enfrenta no dia a dia, tantos rearranjos, tantas necessidades que se apresentaram, e para o Leonardo, inclusive, como assistente social, e para tantos aqueles que estão nos vendo, para o novo público existente na assistência social, né? Um público que talvez nunca precisou de solicitar um benefício, de solicitar uma ajuda, e às vezes nem sabia onde fazê-lo, e se apresenta nesse momento. Enfim, a gestão da assistência social, ela é uma gestão muito complexa, né, especialmente na Secretaria de Promoção Social aqui do município de Poços de Caldas, onde nós executamos 3 gestões distintas, porém muito transversais, né? A política de habitação popular, a política de segurança alimentar e a política de assistência social. Enfim, eu não vou me alongar nesse prólogo, mas eu queria deixar à disposição, dizer que a gente já tem uma experiência de 17 anos de vivência aqui dentro da secretaria, né? Não fui uma pessoa que chegou agora nessa segunda gestão do nosso prefeito Sérgio Azevedo. Estou aqui desde 2005, né? De 2005 a 2016, modestamente pude contribuir na implantação de todo o sistema de segurança alimentar e equipamentos de segurança alimentar aqui no município.
e aí eu relembro o Restaurante Popular, que inauguramos em 2008, o Banco de Alimentos em 2015, o Programa de Aquisição de Alimentos, quando conseguimos a adesão via governo federal, né, adesão ao Sistema Brasileiro de Segurança Alimentar, né, a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, enfim, uma N oportunidades que nós tivemos em contribuir. E de 17 até meados aí do ano passado, estive como diretor administrativo aqui na Secretaria de Promoção Social, e de abril de 2020 até agora estou como secretário de Promoção Social, contribuindo aí com um pouquinho da nossa expertise. Enfim, agradecer mais uma vez, deixar à disposição e poder debater aí com vocês e trazer um pouquinho da nossa realidade aqui do município. Não, interessante, né? É bom ter alguém que já tem uma vivência, né? Já teve do outro lado da luta e hoje está aí na cabeça, né? E, tipo, cabeceando aí a promoção social e ver, tipo assim, o que está acontecendo, né? A última visita que eu tive ao Banco de Alimentos, né? Eu tive os dados que, né? Até 2014, o governo investia R$360 mil, né, para o programa de aquisição de alimentos. E com essa nova gestão, né, com nossa nova política, caiu por renda per capita e se ajustou em 200 mil. Então, isso, assim, a informação que eu obtive da Laís, que de 99% dos produtores, né, por causa da pandemia, por causa das feiras fechadas, das dificuldades, do programa de alimentação escolar, que é o PNAE, né, por diversas, né, vertentes aí, reduziu de 99 para 74. Então, eu não sei se você está a par dessa situação, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, né, dentro do município de Poços de Caldas, porque eu faço parte da Comissão Permanente do Direito Humano à Alimentação Adequada, e lá a gente é exemplo de banco de alimentos. Inclusive, a Alfenas está na luta para poder estar instituindo o banco de alimentos lá, junto com o pessoal, uma luta lá com o pessoal da Universidade Federal, com o Bruno, né? E a gente tem esse privilégio, né? E de ter dentro de Poços de Caldas. Só que ainda é muito burocrático, ainda demanda tempo, o cadastro no CRAS, você fazer a comprovação, né? Então, eu queria abordar um pouquinho desses assuntos, né? Se a Iula quiser complementar alguma coisa. Não, eu vou depois, vai indo, que aí eu vou fazendo as perguntas. Tá certo. Era mais ou menos isso. Bom, então vamos lá. De fato, houve uma redução muito grande e significativa nos repasses do governo federal, quando a gente trata do programa de aquisição de alimentos em âmbito de parceria com o governo federal. E a última sinalização que nós tivemos, inclusive, nosso termo de adesão está encerrando-se agora, a sua execução, e nós temos como indicativo do governo federal o repasse zero para execução 2021-2022. Então, Ricardo, você me deixou até assustado agora. Isso é âmbito municipal ou para todos os municípios? Nosso contato, né, eles trazem de forma peculiar ao município de Poços, mas eu acredito que seja em âmbito nacional, viu, Iula? Porque, infelizmente, a gente está vendo aí, cada dia mais, o que se torna essencial não é as questões de primeira necessidade, né? São questões de interesse político partidário, enfim, né? Mas eu costumo dizer, e aí aos que estão nos vendo, e aqueles que me conhecem sabem que eu sou bastante simplório em minhas palavras, né? E quase que sem nenhum trocadilho, mas quando nos dá o limão, a gente faz uma bela de uma limonada. Então, isso a gente não pode trazer como dificultador para o nosso trabalho. O que nós fizemos no município de Poços de Caldas e estamos executando? Nós executamos um PA municipal, né? Nós temos um recurso destinado do município
que foi uma conquista de algum tempo para o entendimento. Isso eu digo de algum tempo, de 16 para cá, né? A gente começou a caminhar lá em 16, em 17, e aí também com a regularização de repasses e a questão de poder receber um pouco mais de recursos, nós instituímos o PA municipal. Então, a gente faz uma compra com garantia de pagamento aos agricultores familiares de Poços de Caldas, né? Então, isso, como você bem disse, Samuel, ele traz um impacto bastante grande, né? E aí, a todo momento, eu vou me referenciar à pandemia, mas também vou fazer paralelos, porque nós não podemos viver só da pandemia, né? A fome já existia, existe, e, infelizmente, eu vou dizer para vocês algo que eu tenho como perspectiva. Em algum momento, a saúde ela vai dar uma estagnada, vai dar uma manutenção nos seus casos, nas necessidades, e a assistência social é uma crescente vertiginosa e vamos ter muito, muito a fazer. E não diferente disso, e já pensando um pouquinho nisso, nós conseguimos lá no início, na verdade no meio do ano de 2017, um recurso com o governo federal para modernizar o banco de alimentos. Nós fizemos a construção com uma coparticipação do governo federal, e agora até eu posso dar notícia para vocês, talvez em primeira mão aí, no próximo dia 15, quinta-feira dessa semana, nós vamos fazer não é inauguração, porque nós não estamos, e nem reinauguração, nós não estamos no momento para festas, mas nós vamos fazer a entrega da modernização do banco de alimentos aqui no município de Poços de Caldas, e para além disso, com equipamentos que estavam nos fazendo falta, como, por exemplo, um caminhão refrigerado, que nós fizemos a compra dele, e poderemos otimizar as nossas buscas de doações, os nossos alimentos que estão aí necessitando de uma retirada refrigerada, porque sabemos vocês que nós temos aqui em Poços, por exemplo, a Danone, que ela já tive uma reunião com eles a semana passada, já temos uma sinalização de uma doação direta da Danone, sem ser via Mesa Brasil, que é uma das parceiras do Mesa Brasil, mas para além disso, né, conseguimos aí fazer uma modernização na estrutura física do banco de alimentos, e isso vai trazer uma melhor qualidade no trabalho e uma maior possibilidade no trabalho executado, né? No primeiro quadrimestre de 2021, nós fizemos um manejo recorde dentro do banco de alimentos de mais de 90 toneladas de alimentos, entre recebidos e distribuídos. E aqui eu quero deixar, inclusive, um reconhecimento a toda a equipe do banco de alimentos. A Laís, né? A Laís é uma pessoa, assim, que começou o trabalho comigo numa sala muito acanhada, onde já estávamos fazendo o manejo ali do PAA, e depois construímos o banco de alimentos, fomos para lá, e costumo dizer, né, não sei se ela está nos acompanhando, mas costumo dizer que a Laís é uma cabeça pensante para âmbito de alta gestão, tá? Eu falo de Secretaria de Estado e de Ministério, porque é uma pessoa super engajada na causa, uma pessoa que conhece muito. E, logicamente, eu não posso deixar de citar aqui o José Antônio Porto, né, que veio dar um outro fôlego ao banco de alimentos. Fico muito feliz. Inclusive, nós temos, enquanto gestores públicos, que reconhecer o quanto é importante a oxigenação, quanto é importante darmos espaço para que as pessoas com outras capacidades venham. E hoje o banco de alimentos, sabe, Samuel, eu fico feliz quando você referencia-nos como um exemplo. O banco de alimentos ele tem a sua importância hoje, que ele é um referencial não só no município, como para além dele, mas especialmente no município, quando se tem a certeza da fidedignidade da onde se repassa ou para onde se repassa os alimentos. Hoje nós temos um manejo ali de quase 40 instituições, entre organizações da sociedade civil, instituições da saúde, da educação, que são beneficiários recebedores do banco de alimentos. Temos aí
quase 300 famílias que recebem o que nós chamamos aqui no município de cestas verdes, ou seja, cestas de hortifruti que são complementares, especialmente a pessoas que são acometidas de doenças graves. Isso está previsto na nossa lei municipal de benefícios eventuais. E para além disso, e é um número que eu acho que vai assustar vocês, o nosso manejo era de 200 a 250 cestas básicas mensais. Isso estou dizendo até abril de 2020. Hoje nós temos uma demanda e, graças a Deus, estamos atendendo a 1.556 famílias mensalmente. Lógico, não só com os esforços do equipamento público, não só com os esforços da administração pública, mas também sou muito tranquilo e sou muito grato a tantas organizações da sociedade civil, grupos de apoio, entidades religiosas, pessoas físicas, empresas, enfim, todos estão destinando, ou quase todos estão destinando ao Banco de Alimentos as suas doações. E aqueles que não destinam, nos solicitam para quem destinar. Isso para nós é muito importante, porque cristaliza o Banco de Alimentos como um equipamento público da execução de uma política pública, não é a execução da gestão Sérgio, tio Júlio, não é a política da execução do secretário, da política pública. E o Leonardo, que me conhece há tantos anos, sabe o quanto eu defendo a execução da política pública, independente de bandeira partidária, independente de manejo de gestão, é a política pública, ela precisa sobressair. Não por isso, né, até pela minha formação, né, acadêmica, que sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Público, mas aqui no município nós garantimos a política pública também por leis municipais. Então nós temos a lei que criou o Banco de Alimentos, a lei que criou o Restaurante Popular, nós temos o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, nas suas composições, com a CAISAN, com o CONSEA, com o Departamento de Segurança Alimentar, os equipamentos públicos, a sociedade civil, a conferência, enfim. Mas a responsabilidade é muito grande, sabe? E essa gestão dessa política pública é tão grande quanto a demanda que se apresenta. Então, por isso eu digo, sabe, gente, o quanto é importante estarmos estreitados com a sociedade civil, com a iniciativa privada, com os atores das políticas públicas, porque se tem uma alimentação à mesa, se tem uma qualidade alimentar, uma seguridade alimentar, eu reduzo filas nas nossas unidades de saúde, eu reduzo, inclusive, a procura pelos equipamentos públicos, seja para garantia de direitos ou para o equipamento público de direitos violados, como é o CREAS aqui no município, e está posto na política pública, enfim. E para além disso, até para não fugir da temática da nossa conversa, quando a gente fala em proteção social e gestão dos direitos socioassistenciais, também a reinvenção da execução da política pública, sabe, Samuel, a Iula, que também está nessa vida pública e sabe o quanto essa loucura, que a cada dia a gente tem que criar um novo manejo, criar uma nova solução, o Leonardo lá em Ribeirão das Neves, enfim, nós conseguimos garantir, e aí eu quero dizer para você que eu concordo com você, sabe, Samuel, quando você diz assim, olha, mas quem está passando fome precisa ir ao CRAS, faz um cadastro, passa por uma avaliação técnica, depois encaminha ao Banco de Alimentos, inclusive sob a minha responsabilidade, e conhecedor da política pública, conhecedor da necessidade, esse atalho nós começamos a pegar na pandemia. Sim, é importante que se tenha o cadastro, o conhecimento dessa família e dessa nova família nos CRAS, isso é importantíssimo, mas nós estamos atendendo a demanda. Primeiro nós atendemos a demanda e, paralelo a isso, fazemos o acompanhamento dessa família. E até para fechar essa minha fala nesse momento, eu quero dizer que agora, às 14 horas, nós vamos ter aqui representantes do Poder Legislativo e de uma universidade daqui do município, onde nós vamos tentar
ou melhor, vamos começar a projetar uma plataforma, que isso nesse momento, eu já tenho isso na minha cabeça há um bom tempo, e nesse momento ela se apresenta ainda mais necessária. Uma plataforma muito simples, mas uma plataforma, logicamente, com os devidos cuidados para não exposição, mas que eu consiga ter de forma muito transparente, porque isso é outra coisa que eu quero deixar como legado na minha gestão na secretaria, enquanto estiver aqui, que tudo é público, tudo tem que ser prestado contas, tudo tem que estar no portal da transparência, tudo tem que as pessoas ter acesso ao recurso que elas pagam, ao recurso investido de cada parceiro nosso, que essa plataforma, para eu entender qual é a família, da onde ela tirou, eu estou tratando de cesta básica, diretamente dizendo para vocês. Então, o Carlos bateu a porta da casa do Samuel. Samuel, você pode me fornecer uma cesta básica? Qual que é o seu nome? Carlos Almeida? Samuel vai entrar na plataforma. Poxa, Carlos, você recebeu uma cesta básica dos vicentinos essa semana, do CRAS semana passada, da entidade XYZ há 10 dias. E eu, enquanto poder público, eu, enquanto entidade que também faz essa doação, também registrar lá, olha, o Carlos recebeu uma doação minha essa semana, do outra semana, para quê? Para que a gente consiga, inclusive, unir ainda mais esses atores desse momento. E aí a gente criar uma grande rede de mobilização e informação. E eu não estou trazendo nada novo, não, isso aí já existe. O Mesa Brasil, por exemplo, através do SESC, eles têm um software que já faz isso, né? Quando eles tratam de doações de empresas, eu não estou reinventando a roda, não quero ser mais que ninguém, a gente só precisa trazer isso, por quê? Porque Samuel, a hora que entrar lá nessa plataforma, vai verificar, inclusive, quantas cestas básicas foram entregues, quantos foram adquiridos com recurso do município, quantos foram recebidos em doação. Eu não vou poder dizer isso ainda para vocês nesse nosso encontro, mas o meu sorriso já expressa, essa semana nós vamos receber uma grande doação de kits e de cestas básicas. Uma grande doação de um parceiro que se apresentou em primeira hora, e isso nos deixa feliz, porque se entende para quem deve chegar. Então, assim, Samuel, em linhas gerais, é isso. E vocês que me conhecem, eu gosto de falar. Se me deixar, nós vamos estourar muito o tempo aqui. Eu quero mais receber a demanda de vocês, tá? Não, tranquilo, Carlos. Foi bem esclarecedor, é bem bacana, né? Tipo assim, quando a pessoa conhece, entende como que funciona o trâmite da coisa, né? Eu queria perguntar para a Iula se ela tem alguma pergunta. Tenho várias. Daqui a pouco eu te chamo, Léo. Não, e eu vou até perguntar para o Léo também, depois eu vou chegar. Vamos lá. Carlos, você falou uma preocupação, que você foi claro nisso, que vai ser vertiginoso mesmo, a promoção social, a gente sabe que esse tempo vai passar. A gente acredita que ano que vem a gente está pulando carnaval como a gente espera, né? Mas a promoção social não, a extrema pobreza está aí, a gente está nítido, não estou falando até no cenário nacional. E você falou, aí eu quero que você me corrija se eu tiver com dados errados, tá, Carlos? Estou pegando muito de informações aqui do computador. Pelo que eu vi no cadastro único nosso, a gente está em torno de 40 mil pessoas. Você falou que está atendendo quase 1.000 cestas básicas, eu participo de outros movimentos também de doação, então a gente pode falar que a gente deve estar em Poços de Caldas, eu vou exagerar, eu espero que eu esteja até errada para mais, tá? Eu seja mais umas 3.000, porque agora tem até o projeto da Ação Cidadania do Betinho aqui em Poços de Caldas, que você sabe, né? Eu faço parte dele. E fora as outras instituições, tanto religiosas quanto ONGs, fazendo isso. Então, eu acredito, pelo número que eu estou vendo de cestas chegando, e você falou 1.000 agora, eu falo, nossa, gente, está maior do que eu imaginava a situação. E também, você fala muito dessa coisa que vai aumentar. E eu olhei agora, na LOA do ano que vem. Você está com um orçamento de 1%. Você acha, você entendeu, assim, você agora vai ser nada contra a saúde anda com você. Mas no momento atual, eu sou dessa área de saúde, tá, Léo? Só para você entender, mas agora eu vou ter que defender a promoção social. Eu acho que você está com um orçamento muito pequeno
por uma demanda que vai sobrecarregar você em 2022. Eu acho que você vai ser o centro das atenções, vocês. Eu acredito, eu sei que tem sequelas Covid, mas a saúde ela é bem privilegiada num ponto que ela tem 25% do orçamento e ponto. A gente sabe que sempre há mais, mas agora eu acho que o orçamento da promoção social, ele deveria estar um pouco a mais do que 1%, me corrija. O que você acha disso, Carlos? E depois você, Léo, você falou muito de você participar de conselhos, e como é que você está vendo a participação popular nesses conselhos, nesse momento desse governo que você está vendo que está sendo, a população não está participando? Yula, é fato, né? 40 mil pessoas, o nosso cadastro único da assistência social hoje está em torno de 18 mil pessoas, 18 mil famílias inscritas no CAD único, né? Nós temos aí uma linha de extrema pobreza ainda bastante grande, tá? No município, não por falta de incentivo, não por falta, e aí eu digo incentivo financeiro, incentivo social, técnico, de acompanhamento, enfim, mas é fato, né, existe um quantitativo aí bastante considerável. É lógico que até o Léo vai saber bem disso, com o advento da pandemia, deixou-se, por um lado, de ser obrigado, conforme a orientação do Ministério da Cidadania, e, por outro lado, deixou-se de fazer, por uma questão de saúde pública mesmo, as verificações de condicionalidades. E por que parece que eu estou indo muito longe da nossa conversa, né, Yula? E você sabe disso, o tripé das condicionalidades do CAD único é assistência, saúde e educação. Então, o cadastro único ele é autodeclaratório, enfim, né? Não necessariamente todas essas pessoas, as informações correspondem à verdade. Aí eu digo para vocês com muita tranquilidade, acabamos de entregar 634 unidades habitacionais pelo Minha Casa e Minha Vida, e assim, quantas famílias foram desmontadas por esse momento para que se conseguisse garantir aquele público, né? Quantas esposas mataram os maridos, quantos maridos foram colocados para fora de casa, enfim, para que não se perdesse esse público. Mas, de fato, Yula, são 1.556, 50% inclusive a mais de famílias que você disse. Volto a dizer, sou muito grato a todos que ajudam muito nesse momento, e está ficando muito mais segmentado isso, principalmente na iniciativa privada. Sem fazer merchandising, mas nós tivemos uma cervejaria que fez o ano passado o seu primeiro chopp solidário, e na entrega do ano passado ele disse: Carlos, isso vai fazer parte da missão da minha cervejaria. 2021 voltou a fazer, e aí começou-se a concorrência do bem, né? Também uma pizzaria aqui de Poços promoveu o Pizza do Bem, né? Então, trocando pizzas por alimentos. Isso está tomando conta de vários setores. Enfim, não vou fugir da tua pergunta, Yula, e é verdade. Nós estamos com um orçamento para 2022 bastante real para o momento de hoje, mas talvez não o ideal para o momento que vai se apresentar, tá? Temos essa convicção, mas a gente procura fazer um orçamento. Logicamente, a gente faz uma proposição e existe um orçamento geral do município, uma proposta orçamentária geral, e logicamente se faz muito em cima do executado, porque a gente tem que prever uma coisa, né, para quem não está nesse mundo administrativo, uma coisa é o orçado, é o que a gente brinca de banco imobiliário, né? É o que eu planejo ter, e outra coisa é o que eu realmente posso ter. E aí, o que nos deu um fôlego até para esse ano, e a gente vai anunciar nos próximos dias essa conquista, nós tivemos uma retomada, e aí sem nenhum juízo de valor, por favor, mas tivemos uma retomada na regularidade, por exemplo, do repasse do piso mineiro da assistência social, e teve inclusive um incremento aí referente às 7 parcelas do piso mineiro. Para quem está fora desse mundo, nós temos 2 formas de financiamento
Uma é fundo a fundo, governo federal, Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal, que através dos blocos de gestão, não só dos índices de gestão descentralizadas do programa Bolsa Família ou do Sistema Único de Assistência Social, como também dos blocos da base, da proteção social básica e da proteção social especial, mas também o repasse do piso mineiro. Então, a gente vai ter uma grande conquista aí em transferências, na forma de benefícios eventuais em pecúnia, em benefícios eventuais em alimentação. Nós vamos anunciar nos próximos dias aqui no município uma grande ganho. Vamos começar nessa semana ainda o auxílio emergencial municipal, 3 parcelas de R$300, que também não é o suficiente, mas já é algo que vai colaborar em muito para as famílias desse momento. Enfim, Yula, vamos ter que tirar leite de pedra. Vamos contar muito com o apoio. O prefeito Sérgio, ele é muito sensível à questão da assistência social. Ainda quero crer que vamos ter um aporte um pouco maior nos financiamentos ou nos cofinanciamentos, tá? Em âmbito federal e estadual. Mas, de novo, eu tenho que trabalhar com o meu de casa. O que eu tenho posto hoje é isso, né? E, inclusive, quero dizer para você, até por todo esse tempo que tenho aqui na secretaria, logo que recebi a visita de alguns vereadores, todos me perguntaram: o que eu posso te ajudar? E a resposta foi a mesma: vamos estar na vanguarda de novo no trabalho da política pública em Poços de Caldas? Se sim, vamos garantir um percentual mínimo para assistência social. E isso é uma luta que não é só no município, eu acho que o Estado tem que ter essa luta, o governo federal, e a gente sabe que essa é uma luta aí nas comissões tripartites, na comissão bipartite, enfim. É isso, Yula, vamos tirar a lei de pedra, vamos buscar financiamentos, né, e vamos potencializar e otimizar tudo que a gente faz hoje em parceria. Até porque, pelo cenário, né, a gente está falando cenário, não estou falando nem cenário Pós-Caldas, mas cenário Brasil, vão pegar Pós-Caldas, os 40 mil, a nossa preocupação hoje é virar 80, né, como no SUS. Hoje o SUS atende 70, mas a gente tem uma projeção de começar a atender 80% da população. O cenário não está nada animador pós-pandemia, mas isso é mundial, a gente está falando de uma crise. Léo, agora você vai falar isso da participação popular, quanto ela é importante, e como é que está o cenário aí na sua cidade em relação à promoção social, essa extrema pobreza. Você está num lugar até diferente de nós, né? O IDH de você é bem diferente. Como é que está lidando com essa situação agora? Já te chamei de Léo porque o Samuel te chamou, tá? Desculpa. Olá, Viola, muito obrigado pela pergunta. Samuel e Carlos, meus colegas trabalhadores da rádio, e em especial, né, os amigos aí que estão nos ouvindo. Boa tarde para vocês, né, bom horário de almoço. Também estou no meu horário de almoço aqui na política de assistência social, mas faço questão de poder contribuir com vocês em Poços de Caldas, uma cidade que eu gosto muito. Já tive várias oportunidades, não só com o Carlos, mas nesse diálogo cotidiano, de pensar Minas Gerais a partir de uma realidade que é transversal, seja do município de Ribeirão das Neves, que é a terceira menor arrecadação per capita do Brasil, é o único município entre os 100 mais pobres do Brasil que está numa região metropolitana, ou seja, a própria cidade de Poços de Caldas, que é uma cidade que, apesar de toda a desigualdade estrutural que o Estado brasileiro a consolida, independente do seu território, é uma cidade que tem uma arrecadação muito maior. O que eu posso dizer, Viola e colegas que estão nos ouvindo, sobre essa relação entre serviços assistenciais, a desigualdade, o papel do controle social, é que não houve em nenhum momento, desde o início desse golpe de Estado que nos atravessa a partir de 2016, e aí eu coloco como marco temporal em especial a emenda constitucional 95, é aquela que tira o orçamento do Carlos, né, que diminui a possibilidade da gente ter a continuidade de políticas tão importantes como o PAA, como o orçamento ampliado para as políticas do Sistema Único de Saúde e de Assistência Social. Mas os movimentos sociais, eles estão atentos a esse processo e podem ter certeza que, se não fosse através da participação política, e em especial nos espaços de controle social,
o cenário brasileiro hoje estaria muito pior. E esse muito pior, não desfazendo, inclusive, do triste fato de termos mais de 500 mil pessoas mortas pela pandemia, mas reforçando um pouco do início da fala do Samuel e do Carlos, nós lidamos hoje com uma condição pandêmica que ela inicia-se, obviamente, antes da situação de calamidade pública, mas que faz com que as pessoas hoje, né, mesmo no campo do desemprego e do trabalho informal, se equilibrem entre o Covid e a fome. E isso, para a assistência social, para os serviços assistenciais, é algo de uma extrema urgência, por vários fatores, Yuri. Primeiro que o papel do controle social, em especial nesse momento, é de compreender que o Pacto Federativo Brasileiro ele está em extremo risco. Por exemplo, como que pode, num período de pandemia, uma parcela, né, de um piso mineiro estar em atraso? Né? Assim, um recurso federal, se não me engano, Carlos, aqui em Ribeirão das Neves já estamos com 40 parcelas atrasadas, considerando todas as estruturas de cofinanciamento. Reflexo da emenda constitucional 95, mas coloca para nós, né, gestores e trabalhadores de municípios, um desafio enorme, que é de utilizar, muitas das vezes, o recurso municipal para complementar aquele cofinanciamento que não veio, para pagamento de recursos humanos, para poder fazer a manutenção do dia a dia dos equipamentos, e, inclusive, né, que bom que o Poços de Caldas tem, por exemplo, políticas municipais, seja ela para aquisição de alimentos ou para a própria transferência de renda municipal através do auxílio emergencial, porque isso garante uma mínima condição de cidadania para muitos, né, moradores de Poços de Caldas, que ainda não é uma realidade de todo o estado e de todo o Brasil. Há pouco tempo eu estava numa conferência de trabalhadores em Porto Alegre, através do modelo, né, remoto, e muitos de nós havíamos feito esse tipo de questionamento, né? Porto Alegre, uma cidade tão rica, né, assim, por que não consegue fazer uma política de transferência de renda própria? É porque a gente ainda tem um mito no âmbito do controle social de que o Pacto Federativo ele dá conta, né? Então a gente espera a transferência de renda, por exemplo, do Bolsa Família, do programa, né, do benefício de prestação continuada, o próprio auxílio emergencial que começou entre R$ 1.200 e R$ 600, hoje ele se encontra estabilizado com mais de 70% da população a R$ 150, né, médio, e nós temos a ciência de que é insuficiente. Primeiro porque os municípios brasileiros eles estão mais perto da população, então ele tem uma cobrança muito maior do seu cotidiano. O papel do controle social nos municípios, ele geralmente é um controle precarizado, né? Uma vez que muitos dos seus trabalhadores, que também são conselheiros, ou estão numa relação com a gestão de trabalho, ou então trabalham no cotidiano dos espaços, né? Onde as reuniões, os plenários acontecem. O que eu posso dizer, especialmente para esse período de conferência, é que nós temos que olhar para a política de assistência social com todo um carinho, se pensar que esse tema de 2021, que trata sobre a proteção social e o cofinanciamento das políticas de assistência social, ele não é novo, né? 1995 foi o primeiro tema da conferência esse, e quando o Carlos e você, Yula, colocam dos desafios, né, do orçamento, é momento de que na conferência a gente possa contribuir com a cidade, inclusive para fortalecer, não que a lei orçamentária anual desse ano seja pequena, mas que o próprio plano plurianual e todas as projeções e reforços, né, para que um futuro de orçamento vá existindo na capacidade de que o município possa atender todas as suas demandas. Passei a bola para você, Samuel. Então, Léo, muito bom estar aí participando com você. Você é conselheiro, eu sou suplente, você está aí já mais um tempo no Conceia, eu vejo seus textos, eu acho bem interessante, né? Eu tento fazer como discente, eu ainda estou aprendendo, é uma caminhada, né? Mas, assim, é o caminho que eu quero trilhar, eu gosto dessa parte da luta social pelos menos favorecidos, sabe? Então, eu queria, assim, que você explicasse aqui para a gente, né, você que já está mais tempo, né, como que está sendo o trabalho feito
com os povos tradicionais, que a gente entende como se os povos indígenas, os quilombolas, os povos ciganos, né? Como que tem sido esse trabalho referente a isso? Porque a gente teve ataque em escola, massacres, está tendo muita polêmica em cima disso. Então, o que o Conselho consegue trazer e vislumbrar nesse momento com relação a isso? E depois eu passo a palavra para o Carlos Eduardo. Então, Samuel, esse talvez seja o maior desafio histórico, não só do Brasil, mas da América do Sul, de reconhecer esses povos originários como parte pertencente do território onde eles vivem. É necessário dizer que o Brasil foi invadido, né, por Portugal, né, por um projeto econômico onde visualizava das nossas riquezas uma grande agroindústria, né, um processo de manufaturamento, né, do açúcar, né, assim, de várias outras camadas de produção, uma delas, inclusive, vigora até hoje, né, que é o minério. E não por acaso essa história do Estado brasileiro e de toda a estrutura sócio-histórica do país tem uma marca de mais de 15 milhões, né, de indígenas e de negros e negras que foram chacinados por defenderem as suas terras, e não as suas terras no sentido da monocultura, no sentido do latifúndio, mas no sentido das vivências, né? Aos povos originários não cabe a porteira fechada, cabe a confraternidade, as relações integradas com a natureza e com os demais seres do território. É importante dizer que os conselhos, especialmente os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais, ela está muito atenta para esse processo. E a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala, por exemplo, de povos, né, e comunidades, nós também estamos falando de agricultores familiares, né, que preservam toda uma tradição da ruralidade, né, de uma forma de vida e de uma vivência que é apropriada do seu território. Nós estamos falando também, né, de populações específicas que se encontram à margem, muitas das vezes, das políticas públicas, como a população que utiliza, né, das vivências dos materiais recicláveis, assim, dos seus cotidianos estruturais ali da economia solidária, da inclusão produtiva. Então, é necessário com que as políticas públicas possam visualizar os povos originários, as comunidades tradicionais, as comunidades específicas, como uma potência no sentido, inclusive, de resistência a todos esses momentos, né, violentos que nós, classe trabalhadora, vivemos. Para terminar, Samuel, inclusive ilustrando um pouco do que você disse, que é o compromisso do Conselho, né, como que a gente vai fazer para superar uma condição de pandemia? E aí eu não estou dizendo de um novo normal, mas eu estou dizendo de uma outra face da política econômica. A gente compreendendo, inclusive, como que a resistência desses povos se dão ao longo de tantos séculos, né? É possível a gente reinventar a economia brasileira através do cooperativismo, através do fortalecimento da agricultura familiar, através de, como o Carlos e a Iola falaram, né, de políticas públicas que pensem que a compra deve vir, inclusive, né, dos agricultores locais, né, que essa economia ela gere do entorno. Quando o Carlos fala, né, que são parcelas e que são poucas perto da demanda, mas são muito significativos porque esse dinheiro volta para a cidade, né? Se circula na mão de que precisa, né? Fortalece os comércios locais, e que a gente sabe que esse é um princípio, né, cotidiano dos povos das comunidades tradicionais, que é fazer a valorização dos territórios ao invés da valorização da macroeconomia e do grande capital internacional. Então, fico feliz, né, assim, de estar participando e também de ouvir, né, Iolo, Carlos, né, todos vocês, sobre essas perspectivas, né, porque aprendendo com o Poços de Caldas, que é um município que tem tantas políticas à frente de outras cidades brasileiras, a gente, quem sabe, consegue também implementar em outros municípios. Legal, não, muito bem. E Carlos, o que você pode estar falando a respeito desses povos tradicionais que estão dentro de Poços de Caldas, né, a realidade deles, né, o que você consegue enxergar sobre isso? Pois é, como bem disse o Léo, né,
Essa é uma questão que eu acho que ela passa especialmente pelo respeito àqueles que têm a sua tradição, têm a sua regionalização, especialmente focada na nossa temática, na segurança alimentar e nutricional, mas para além disso, são povos que podem nos ensinar, inclusive, como atuar nesse momento. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são pessoas, são grupos populacionais que também são dependentes do Estado, mas eu entendo que o Estado é muito mais dependente deles, porque eles podem nos ensinar muito mais do que receber. E aí eu quero citar como exemplo, estivemos aí em algumas conferências estaduais junto, e a Conferência Estadual de Segurança Alimentar, eu vou ser sincero que a comprovação da diversidade, ela até ouso dizer que é muito maior que numa conferência de assistência social. E ali é o momento que a gente trabalha tanto o respeito pelo próximo, tanto o respeito pela tradição desses povos, que isso é algo que pode ser trago à nossa realidade. E aí, por exemplo, de novo, quando cito esses povos, quando a gente trata das sementes crioulas, né? Quantos e quantos povos necessitam e trabalham, e isso não é valorizado, né? Ou seja, se nós vamos tratar de segurança alimentar e nutricional, qual é a predileção? É a comida que vem pronta ou a comida que ela é preparada? E aí eu quero dizer para vocês que até nesse momento da pandemia a gente consegue observar situações novas que se apresentaram e conseguiram trazer, talvez aí no mais profundo dos seus ancestrais, anseios novos. Quantas famílias, até pelas dificuldades, voltaram a ter sua hortinha em casa, né? E aí, fazendo um paralelo, quando o Léo fala da quantidade em valor, mas em monetário, mas eu vou falar, né? Pegou um pneu velho lá, um balde estragado, voltou a ter ali uma plantaçãozinha pequena ali para sua subsistência, e muitas vezes é isso que atrasa a ter uma alimentação mínima, né? E aí, se me permite, até quando eu falo em mínimo, eu queria complementar com uma fala que era para eu ter dito no início, mas eu não posso deixar de expressar também, especialmente Iula, quando trata dessas questões de quantas famílias, e algo novo que se apresentou para nós, gente. Muitas pessoas, a gente até chega na casa delas com uma cesta básica, e eu tenho N exemplos para dar para vocês. A pessoa fica super agradecida, chegam a lacrimejar e chorar, tudo, e aí com esse mesmo choro dizem para nós: eu não tenho como fazer esse alimento, eu não tenho gás, eu não tenho um fogão a lenha, eu não tenho, uma luz, eu não tenho uma água. Então, perpassa de novo pela segurança alimentar, e aí eu falo com muito amor mesmo, com muito entusiasmo por essa política pública, que é quando nós vemos de ponta a ponta, da produção lá no campo, da água que vai fazer a irrigação até o manejo desse resíduo depois de consumido, ou do que é produzido com isso, e dizer para vocês que até nisso a gente teve que se reinventar. Eu quero exemplificar, um grupo me procurou aqui: olha, nós queremos contribuir com cestas básicas para a população. E eu perguntei para eles: só cesta básica interessa para vocês? Só alimento? E eles ficaram espantados. E eu contei essa história da questão de chegar e não ter como produzir o alimento. E o que eles falaram? Como nós podemos ajudar? Combinei com eles, vão comprar cotas de gás, por exemplo. Vão começar a entregar, distribuir para nós cotas de gás, para que a gente possa passar para as famílias, e eles passarem para as famílias. Então, assim, é a reinvenção, e trazer isso tudo à tona, né? Fugir um pouquinho da pergunta inicial, Samuel, mas eu não podia deixar de trazer isso. Mais uma coisa,
né? Como se falar em segurança alimentar e nutricional, as pessoas às vezes não têm um sabão de pedra para lavar as mãos, para lavar uma panela, para lavar uma roupa, tomar um banho, né? Então, assim, muitas reinvenções, muitas situações novas se apresentaram, e tudo isso é gestão de uma política pública, é gestão num período de pandemia, e são os desafios postos aí para uma comunidade inteira, uma sociedade, como bem disse a Iula, muito para além de Poços de Caldas, né? Isso é âmbito nacional, no mínimo. Samuel, posso fazer uma pergunta? Lógico, pode. Não, é que eu sei que a gente está chegando ao final, não é que eu quero pegar o gancho dos dois. Vocês falaram muito das políticas públicas, isso é fato, a gente precisa, mas assim, vou falar como alguém também que é da área pública, e isso daí não é mérito só da promoção, a gente está falando com o Brasil. A gente sabe que os formuladores de políticas públicas, eles não conversam com os executores. E aí o que eu queria ouvir de vocês, porque algumas políticas públicas, elas são lindas, maravilhosas no papel, só que não foram sentadas com os conselhos, vamos falar de novo, a participação popular, não só a participação popular dos trabalhadores, que estão no dia a dia, como você falou, vou pegar o exemplo do gás, tá, Carlos, mas um exemplo assim, às vezes a gente tem uma política pública, como falou, de alimentação, só que não adianta dar o alimento se a pessoa não tem gás. Como é que vocês estão vendo essa maturidade ou não, se está tendo maturidade ou não na elaboração de políticas públicas? Eu, do lado da saúde, eu estou vendo não. Continua aquele modelo que o gabinete que faz as políticas públicas chega para nós aqui e a gente fala, impossível implementar, é muito bonita no papel, mas não entende a regionalização, as peculiaridades de cada lugar. É que você falou muito de economia solidária, Léo, eu sou apaixonada por economia solidária, só que as pessoas não, é como eu falo, como você falou do catador, o Carlos sabe que eu trabalho com catador, nunca ninguém foi lá no lixão, ou nunca foi numa cooperativa ver o que é catar lixo, para tentar fazer uma política de política pública. Carlos, vai lá, e aí o Léo. Sabe, Iula, eu concordo com você, e em algum momento, até no início da pandemia, em maio especificamente do ano passado, você sabe bem disso, quando começou o auxílio emergencial, me foi dada uma missão, Carlos, promoção social, precisa ajudar no auxílio emergencial. Pessoas que não sabiam manejar minimamente, não tinham um e-mail para solicitar, enfim. Ô, Léo, você que é técnico da política de assistência social, eu acho que você vai concordar com a minha equipe e discordar de mim. Minha equipe ficou horrorizada comigo. Carlos, como que vamos fazer? Nós vamos ter que ir para lá atendendo não sei o quê. E eu uso desde lá, Léo, uma seguinte frase. Talvez a política ou a obrigação não é nossa, mas o público é nosso. Como eu disse, é um público novo. Então, e aí é meu costume mesmo, viu, gente? Eu gosto muito de fazer paralelos com parábolas, mas é isso, sabe? Quando a Iula fala, poxa, o legislador perguntou para o executivo se aquilo é exequível, sabe? Então, assim, eu posso dizer, e aí, logicamente, as pessoas vão interpretar como querem, mas eu posso dizer isso enquanto gestor da pasta de promoção social que estou. O nosso prefeito me escuta e fala, Carlos, você acha que realmente dá para fazer? Você acha que vai atender a quem precisa? Essa sorte eu tenho. Mas passei também por tantas e tantas situações que chega pronto, né? A gente fala, eu falo muito isso, a própria tipificação nacional de serviço socioassistencial, linda, fenomenal. Mas, gente, não dá, num período de pandemia, não dá para eu pensar, por exemplo, numa casa de passagem com no máximo 50 pessoas. Eu não tenho imóvel para colocar mais pessoas, então a gente teve que aumentar um pouquinho para 60, por exemplo. Não dá para eu pensar numa execução de uma entrega de cesta básica com todas aquelas condicionalidades. E aí, Dom Mauro Morelli sempre falou isso, não é dele a frase, mas quem tem fome tem pressa. Primeiro, sabe, vamos executar, depois vamos chegar ao consenso de como fazer. Ou seja, pensar-se, mas pensar com a cabeça de quem executa. Sabe, eu faço isso, a minha equipe sabe disso. Podem acabar o programa
e ligar para qualquer um da minha equipe. As meninas fazem reunião, especialmente do CRAS, eu participo da reunião e falo, gente, como que está lá? Isso é possível? Isso não é possível? Isso dá para a gente fazer? Né? Uma ideia, por exemplo, que nós tivemos para mudar uma situação lá no Centro Pop, né? O centro especializado para pessoas em situação de rua. O dia que eu fui lá conversar com a equipe, os meus agentes falaram, Carlos, legal, mas para cá não vai dar certo, não vai ser execuível. Retomamos a ideia, né, que já era o dia a dia. Então, enfim, para não estender também, tá? Porque a voz da sabedoria é o Léo e eu sou fãzaço desse cara. É isso, sabe? Vamos escutar quem realmente executa para ver se a gente traz aquilo, né, para o papel. Porque o papel branco e uma caneta aceita qualquer coisa. Especialmente quando não se faz pensando na população. Se faz pensando em algum momento no seu benefício ou benefício de um grupo de pessoas em algum determinado momento. Léo, você, até para ter uma política pública sustentável, né? É só assim que a gente tem. Léo, você. Iula, primeiro que eu acho que vou iniciar na última fase do Carlos. Assim, quais são os interesses que as políticas públicas atendem a serem formuladas? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, para nós, militantes dos movimentos sociais, né, eu integro o CONSE a partir, né, de um conselho de categoria profissional que milita ao lado, né, dos movimentos sociais, né, assim, e que compreende, inclusive, a luta de classe e a correlação de força. Primeiro compreender assim, a quem serve aquela política pública ali descrita. Se essa política pública ela não tem como princípio Paulo Freire, que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam, ela já começa errada. Né? Assim, não vai ter controle social, não vai ter capacidade laborativa e, inclusive, funcional que a sustente. Né? Mas, ao contrário do que vários desses modelos deram dar errado, por exemplo, a gente tem vários modelos que deram certo. Né? Deram certo e, inclusive, foram, né, suficientemente válidos para aquele período dos governos. A gente tem que diferenciar a política pública de Estado e de governo, porque senão a gente não vai dar conta de compreender os tempos históricos desse processo e, inclusive, a capacidade de gestão que esses governos vão ter, né, para poder executar as suas políticas e as suas ordens institucionais. É necessário que a gente compreenda que essa correlação de força, hoje no Brasil, ela não é feita para que as políticas públicas deem certo. Primeiro que o auxílio emergencial, que ele começa pelo aplicativo da internet, num país que 40% da população não tem acesso à internet banda larga, né, de forma imediata, ele já é feito para dar errado. As filas da Caixa Econômica são um grande exemplo em todo o país de que as pessoas elas não conseguem transferir dinheiro por aplicativo. É falta de capacidade intelectual da população brasileira? Não. Né? Tem que ter muita capacidade intelectual para ser pobre no Brasil e resistir todos os dias a essas opressões. É falta de condições, obviamente, de entender que essas políticas públicas elas são feitas para ser excludentes. E aí, sem demérito nenhum, né, mas a teoria positivista, especialmente na formulação de políticas públicas, ela não cabe, porque ela pensa a realidade a partir de uma análise fria, distante, fora do diálogo e do passo a passo de que entenda as pessoas para além de um objeto científico. As políticas públicas que mais deram certo no Brasil, mas assim também no mundo, foram aquelas que foram construídas lado a lado com os usuários das políticas públicas, pensadas e cotidianizadas a partir da realidade social. E essas, hoje no Brasil, elas não têm tanto espaço. Né? Por que deu certo várias experiências cooperativistas do mundo inteiro e deram certo no Brasil? Porque aqui o nosso modelo estrutural do capitalismo ele não aceita com que 20, 30 pessoas possam ter uma economia de mercado capaz de sustentar milhões de pessoas através de suas mercadorias, mas também através de seus créditos. Então, a história e a realidade do Brasil frente à construção de políticas públicas, ela é extremamente desafiadora. Né? Tivemos um momento no Brasil, como todos vocês aqui já citaram, né? Os últimos 15, 20 anos, onde foi importante para o desenvolvimento, não só econômico, mas social. Né? Nós tivemos o Brasil fora do mapa da fome, não é por acaso,
é justamente por entender a intersetorialidade, os sistemas públicos, né, que ganharam força e se ergueram dentro desses processos, não só o próprio SUS, que se estabeleceu como um grande sistema público, né, apesar de todas as suas contradições, né, do seu cotidianismo, mas o SUS e o SUAS, eles nasceram dentro desse processo, né, de integração de uma seguridade social que vai além do tripé básico, né, e que hoje está extremamente ameaçado, né. Não por acaso a gente, ao mesmo tempo, nos movimentos sociais, luta por vacina no braço e comida no prato, mas nós também temos que entender que, para outros, o jargão do cotidiano é que a economia deve estar a serviço, né, da vida, né? E a gente sabe que essa economia ela não pode estar a serviço da vida, porque a vida é muito além de todas as outras possibilidades que nós temos. Ela deve ser resguardada, né, lutada para que a gente possa ter pessoas vivas para poder ser feliz, né? Qual política pública que vai existir com as pessoas com fome, né, miseráveis, sem acesso e tristes, né, antes de qualquer coisa, né? O mínimo que o Estado brasileiro pode ter de horizonte é com que as pessoas possam ter dignidade e possibilidade de sorrir por entenderem que têm o direito a um novo amanhã. Você, Samuel, já acabei. Eu não sei, eu acho que o nosso tempo também já está estourado, né? E eu queria agradecer aí a presença de todos, foi muito bom. Queria convidar novamente para uma próxima pauta o nosso secretário aqui da Promoção Social, Carlos Eduardo, e o Leonardo, para poder, e a Iula, para a gente poder continuar esse bate-papo aí, falar um pouquinho sobre, né, a parte do PNAE, que é a alimentação, o Programa de Alimentação Escolar, e o Programa de Alimentação e Nutrição Escolar, né, falar um pouquinho sobre o restaurante popular, né, que foram terceirizados aqui na cidade, como que está sendo essa terceirização, aonde que entram os nutricionistas. Eu estou puxando para o meu lado, que eu sou discente de nutrição, né, então tem que, né, tem que dar uma puxadinha, mas falar um pouquinho sobre isso, né, e sobre, tipo, o programa em si, de aquisição de alimentos, né, assim que voltar às aulas, né, agora a gente está em pandemia, eles estão ganhando os kits, né, de alimentação, mas eu gostaria de convidar para uma próxima pauta, deixar isso em aberto, né, e agradecer aí imensamente aí a participação de todos, né, foi muito bom, pena que o tempo é curto, mas a gente pode voltar num próximo programa, e eu quero agradecer a presença de todos, tá certo? Obrigada. Obrigado. Obrigado, Iula. Boa tarde para nós. Obrigado, Leonardo. Obrigado, pessoal, sempre à disposição. Forte abraço, prazer revê-lo, viu, Léo? Prazer também, Carlos. Um abraço, Iula, Samuel, todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. E o Grupo SPEC agradece a atenção de vocês, participação, e até o próximo programa. Um abraço. O programa MAC Educação volta na próxima segunda, aqui pela MAC Rádio. Um oferecimento Centro Universitário Ninter, Polo Poços de Caldas e Primor Educação.